Muito bom dia, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 26 de junho, estamos aqui no canal A Verdade, a Luz. A palavra, a luz da verdade, com a meditação para a salvação, que tem como tema verdades do caminho de Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Pai amado e Pai celestial, apresentamos a Ti, Senhor, a meditação da Tua palavra para que o Senhor faça a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que são elas que falam da verdade do caminho de Deus. E nós viemos fazer aqui uma pergunta antes de iniciar a meditação. Verdades do caminho. Porque o Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, alguns deles interrogaram sobre o caminho da salvação. E o Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi bem enfático em falar: eu sou o caminho. Ele falou: eu sou. No grego, só quem pode falar que é Deus, e falando aqui do caminho, é o próprio Filho de Deus. Porque há outros caminhos que levam à morte, mas o único caminho que leva à vida e que é o verdadeiro foi o que Deus, por meio do seu Filho, traçou pelo sacrifício dele ali na cruz. Então, ele é o único, porque foi o único sacrifício perfeito e agradável a Deus para dar salvação a todos os homens que creem. Preste bem nesse detalhe, aos que creem. Vamos lá então começar a meditação. Iremos falar aqui de quatro tópicos. Primeiro tópico, antes do primeiro tópico, uma introdução. Por que muitas pessoas são iludidas? Por quê? Com qualquer tipo de ensino errôneo e não conseguem entender as verdades de Deus. Por que muitas pessoas são iludidas? Porque não examinam as Escrituras, porque não pedem o discernimento da verdade a Deus. Se as pessoas examinarem as Escrituras e pedir a Deus com pureza, sinceridade, que o Espírito dele, o Espírito Santo, dê discernimento, as pessoas vão abrir a mente para as verdades de Deus e entender o caminho certo da salvação. Primeiro tópico: falta de meditar nos ensinos de Deus pelas Escrituras para discernir o ensino verdadeiro de Deus. Então, é porque as pessoas não meditam, não procuram conhecer as verdades de Deus. Por isso, elas são iludidas, não entendem o caminho. E certa feita, alguém perguntou qual era o caminho certo de Deus. E Jesus falou, está escrito isso no Evangelho de João, o quarto livro da Bíblia, Novo Testamento, capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser vir a mim, fazer e entender a vontade do caminho da salvação, pelas palavras, pelos ensinamentos que eu falo, saberão se eu ensino de Deus ou não. Jesus falou para aqueles religiosos sobre isso. Então, se a pessoa quiser entender o caminho da salvação, pelos ensinamentos de Deus, no que está escrito aqui, saberá qual é a vontade de Deus e quem ensina o caminho certo ou não. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Veja isso com bastante tempo e medite, que eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus dará discernimento a respeito disso. Segundo tópico, pessoas que estão com o coração endurecido para Deus e não entendem a verdade de Deus. Tão difícil.
sobre a verdade. É muito difícil a verdade de Deus ser revelada para pessoas que ficam endurecidas, orgulhosas, prepotentes, soberba. Não abre o coração para abrir mão da sua vontade e para se submeter a de Deus. É difícil uma pessoa que se mantém endurecido, não quer o plano da salvação da sua maneira, e da maneira de Deus, e sim da sua maneira, e não aceita tais coisas que a palavra de Deus ensina para a pessoa praticar. E a pessoa fica endurecida, quer fazer e viver aqui nessa vida da sua maneira. E assim não abre o coração para Deus. Olha só, a respeito disso que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecham seus olhos, para que nenhum momento vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se converta, e eu os cure. Então, é mais ou menos assim. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas fecham o coração para aquilo que Deus pede na sua palavra. Deus fala algo, mas as pessoas acham isso muito, muito pesado, acham isso que é muito complicado para elas praticar. Elas não querem desse jeito, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus fala na sua palavra. Elas não querem de forma alguma. E quando escutam, isso para elas não é interessante, sufocam a sua vontade. E aí Deus não cura e não pode salvar, porque elas fecham o coração para Deus e preferem ir para os seus caminhos e não dá ouvidos às palavras de Deus. Foi assim no tempo do Senhor Jesus, quando ele estava com os discípulos e ensinava sobre o caminho de renúncia, de sacrifício, para fazer vontade de Deus. Eles estavam ali, mas por algum interesse, por praticar, por participar dos milagres, da multiplicação dos pães e de curas. Mas quando veio a doutrina da salvação para a renúncia, começaram a sair um por um. Aí o Senhor Jesus disse aos discípulos: e vós quereis ir também? Porque a palavra estava sendo muito assim impactante para exigir das pessoas a obediência a um modelo de vida de Deus. Começaram a sair. E os discípulos disseram, principalmente Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando a pessoa tem um coração maleável, um coração desejoso, de fato e de verdade, da salvação, ela se rende, ela fica na presença de Deus e não foge daquilo que Deus pede para praticar. Essa é a diferença. Vamos para o terceiro tópico. O espírito do erro que atua através da mentira é uma das coisas que atrapalha de conhecer a verdade do caminho de Deus. É um tropeço, é um obstáculo que muitas pessoas têm para seguir a Deus através do espírito do erro. O espírito do erro é aquele que ele se disfarça em verdade e ele profere coisas da sua própria vontade, só que ali está uma mentira. Então, o diabo, ele não quer que as pessoas entendam essa palavra, nem que as ouçam, porque vai revelar a mentira do diabo, a mentira do pecado, do erro, e vai mostrar o caminho da verdade. É isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam o Evangelho, que é a luz da glória de Deus. É muito sério. Vamos concluir aqui. Vamos para o último tópico. Pessoas que só pensam nas ganâncias das coisas desta vida e procuram a glória dos homens. Então, tem sido um grande obstáculo para as pessoas não aceitarem, não conhecer a salvação.
pessoas que amam a glória, gostam mais das coisas daqui dessa terra, dos prazeres, das vontades deles aqui, permanente nessa terra, do que a de Deus. Foi assim no tempo do Senhor Jesus e dos discípulos. Muitos creram na palavra de Deus, mas não seguiram o caminho da salvação porque preferiram a glória daqui da terra. Isso está escrito em João capítulo 12, versículo de número 43, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E para concluirmos, vamos concluindo aqui com as seguintes palavras: só para quem tem sede da verdade e da justiça e é humilde de espírito é que Deus revela o entendimento da verdade de Deus. Aqui fechamos, concluímos com as seguintes palavras: só quem tem sede da verdade, que quer realmente entender e conhecer a verdade de Deus para a salvação, que é humilde de espírito, reconhece que precisa da salvação e que entende que o caminho de Deus em fazer a vontade dele é que vai ter a salvação. É a esses que se manifestam a revelação da fé salvadora, porque Jesus morreu ali na cruz, mas ele foi bem claro e bem enfático. Ele disse: quem crê terá a vida eterna, porém quem não crê não verá a vida eterna. É algo que cada um decide pelo seu livre-arbítrio. Quem é inteligente pensa: poxa, aqui eu estou nessa terra, eu vivo até 30, 40, tem pessoas que só vivem 10 anos, 12, aí acontece alguma coisa e já vem o falecimento e sai dessa vida. Então, aquele que vive 40, 50 anos aqui, na glória desse mundo, vai viver só esse tempo. E depois acabou-se a vida. Vai para a eternidade, correndo o risco de perder a salvação. E aquele que vive 20, 30 anos, mas é inteligente, poxa, minha alma é eterna, então eu tenho que cuidar dela. Então eu só tenho a salvação garantida quando eu aceito o que está prometido para aquele que quer a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, ele garante a vida eterna para aqueles que se rendem a ele e assim vivem a vontade dele. Então, é questão de inteligência. Poxa, que adianta eu viver essa vida toda aqui, 40, 50 anos, e perder a salvação da vida eterna? Então, quem é sensato, inteligente, poxa, minha alma, minha vida será eterna. Mesmo que eu viva 30, 40, 50 anos aqui, mas ela vai ser eterna. E aí, será que está a garantia da minha vida eterna em paz, em alegria, sempre no gozo, na felicidade eterna, ao lado de Deus? E cada um pensar, raciocínio. Essa vida aqui, ela é temporã, ela passa, mas depois da morte é eterna. E cada um depende, quem decide aqui em vida, se vai ser a eternidade do jeito que está escrito na palavra de Deus, com Deus ou sem Deus no sofrimento eterno. Cabe a cada um raciocinar e usar uma fé inteligente e ser humilde de espírito. Deus abençoe. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.